Eu fui desejando, né? Eu não tocava instrumento ainda, eu fui desejando por instrumento. Você toca instrumento? Chama assunto. Eu arranho. Eu não toco, eu você arranho. arranha? Bom, eu arranho, né? Falar que eu arranho para depois nos falar que eu sou profissional. Vai o pessoal convida, vamos convidar o pastor Timóteo que ele vai... Não faz isso não. Eu arranho o teclado, eu arranho o contrabaixo, o violão e arranho muito pouco, mas arranho a bateria também. Você arranha muita coisa, tá, né? É tudo arranho, mas é muita coisa. Completo. Sim, Arthur roubou a minha pergunta, então faz a sua outra aí. Não, pode ir lá, vai lá. Então eu vou fazer. Vamos ver. O que é evangelho para o pastor Timóteo? O evangelho Significa a palavra evangelho em algumas palavras. o poder de Deus. Poder de Deus. O evangelho para mim, o que o apóstolo Paulo ele declarou em Romanos 1,16, se não me falha a memória, 16. Quando ele diz que para ele o evangelho significa o poder da salvação. Verdade. Forte. Porque o evangelho é aquilo, né? Você ter a convicção da sua salvação também, né? Você buscá-la todos os dias também, né? Tem isso. Sim, o evangelho o significado do evangelho é boas notícias, ou boas novas, né? Isso aí a gente, no Velho Testamento você não encontra, mas no Novo Testamento você escuta e lê muito essa palavra evangelho. Porque Jesus trouxe o novo evangelho. Porque Jesus trouxe, né, as boas novas. Né? Os próprios anjos vieram e falaram assim, olha, esse que traga boas novas, traga o evangelho. Então, o evangelho, por ser o poder de Deus e por nos trazer satisfação e alegria, né? Porque quem é que não gosta de receber boas notícias? Verdade. Todo mundo. Quem é que não gosta? Todos nós gostamos de receber boas notícias. E por gostarmos, isso traz alegria. Quando você recebe uma boa notícia, você fica feliz. Lógico. Quando eu recebo a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, né? que é a palavra do Senhor crucificado e ressuscitado, isso nos traz alegria e satisfação. Porque a gente vê uma obra redentora, um plano de Deus perfeito para o seu povo, para os seus filhos. Verdade. Amém? Amém. Então, para mim, o Evangelho nada mais é do que o poder de Deus. Resumiu bem. Boa. Pode fazer. Alguma vez você já pensou em desistir no meio da caminhada? Rapaz. Porque tem algumas vezes na nossa caminhada que tem os altos e baixos, algumas situações que... Sim. A pessoa pensa assim, mas... Nossa, o pastor pensou em desistir. Quando a gente tem uma campanha de oração na igreja, eu oro sempre pelo pastor. O pastor não é super-homem, E o pastor é a infantaria da igreja. É aquele que vai na frente. O primeiro que morre é ele. Porque quando Jesus falou que o pastor seria abatido e as ovelhas dispersas. Então qual foi que estava na frente? Jesus, né? Isso aí. Hoje também não é diferente. Quem está na frente? O pastor Timóteo da Assembleia de Deus. Lá Ministério transformando vida. E aí, fala pra gente, você já pensou em desistir alguma vez? Rapaz, já pensei sim. Já pensei por alguns motivos. Eu vou contar um aqui que eu não tenho medo de falar. Não tenho vergonha de falar, na verdade. Né? Quando eu assumi o pastorado, perseguição é normal, né? Porque sempre vai ter o Sambalate e o Tobias, sempre vai ter, né? Enquanto Neemias estava construindo os muros, né? Reparando os muros, o Sambalate e Tobias estava tentando fazer de tudo para ele parar, para ele não continuar, desanimando. Então isso acontece na vida, acho que de todos, principalmente daqueles que não concordam, que não aceitam. E eu estava sofrendo alguns ataques, e eu chamei o pastor Silas Sepulcro, meu pastor, homem de Deus, sou grato a ele, muito grato a ele. Se hoje eu tenho esse ministério, né, se hoje eu estou com esse chamado
com esse ministério Transformando Vidas. Eu sou grato a ele pelas orientações, pela ajuda, pelos conselhos. E eu chamei ele e falei assim, pastor Silas, chamei os 2 obreiros e falei assim, olha, está aqui a chave da igreja, eu não preciso disso, eu não preciso ser humilhado, eu não preciso passar por essas afrontas, né? E eu falei para ele, toma aqui, e eu não quero saber disso não. E ele olhou para mim e falou assim, se você está me devolvendo a chave, é porque você está me mostrando que você não tem capacidade nenhuma para exercer nenhuma coisa dentro da igreja. Você não tem capacidade nenhuma. Eu falei, olha, aí eu peguei, ele usou uma outra palavra que eu não estou lembrado também, um outro termo. Ele falou assim, olha, pega, me devolve a chave então. Eu falei assim, não, aí covarde eu não sou não. Capacidade eu tenho, eu só não estou suportando isso aqui. Mas me devolve a chave aí, pastor, porque eu vou à frente. E graças a Deus a igreja abraçou a causa, os irmãos abraçaram a causa, e graças a Deus nós fomos crescendo. Fomos crescendo. Já tive vontade, qual é o pastor que não teve vontade de parar? Qual é? Como a gente falou aqui, pastor não é super-homem. O pastor não tem peito de aço. Né? O pastor é um ser humano comum. Né? A Bíblia diz que Elias também era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Né? Orou, pediu para poder não chover por 3 anos e meio. E aí? E pensou em desistir. E não desistiu, né? Depois ele desistiu. Sim, então assim, todos nós temos essa fase, só que como que eu vou reagir? De que forma que eu vou me colocar diante de uma questão tão delicada como essa? Porque o João pode parar, o Arthur pode parar, mas se o pastor parar, o pastor está em pecado, o pastor caiu em adultério, se desviar, o pastor desviou, né? Então assim, é uma situação delicada e a gente precisa ter base bíblica, a gente precisa estar firmado na palavra, nós precisamos estar firmado na rocha que é Cristo, porque quando vem as dificuldades, o que vai me manter de pé, eu costumo dizer na igreja, João e Arthur, é que a Bíblia é o arroz e o feijão do cristão. Do cristão, em geral, independente se é pastor, obreiro, presbítero, do cristão é o arroz e feijão. Nós não podemos viver sem. Porque se viver sem, você fica fraco, cai e pode até morrer espiritualmente. Isso aí, a base da nossa vida é a Bíblia. Boa. É assim, né? Igual ele falou, vai surgir pessoas no nosso caminho para tentar nos parar, principalmente naquilo que Deus nos chama, né? Principalmente um chamado como pastorear um ministério, algo que o Senhor nos entrega. Vai sempre surgir essas situações, esses levantes. É por isso que, por muitas das vezes, a gente até mesmo pensa em desistir em parar. Mas aí sai como o Senhor saiu aí, né? Fortalecido em Deus, buscando a palavra, tomando até mesmo um ato de coragem, falando, não, eu não sou covarde. Você me entregou porque covarde não sou não. Confiável, então. Só para você ter ideia da situação, que enquanto eu já estava pastoreando, né? Eu não estava como pastor, mas estava pastoreando. Estava pastoreando. E as outras pessoas que estavam contra já estavam disseminando, dizendo, olha, eu vou ser o presidente, o fulano vai ser o vice, e não sei o que. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Já estava arquitetando quem era quem já, né? Sim, eu achava incrível a capacidade de fazer uma tal situação dessa. Sabe por que, pastor Timóteo? Hoje em dia, também dentro das igrejas, está aquilo de rivalidade. Por muitas das vezes hoje dentro das igrejas está uma rivalidade. Isso aí. Eu acho assim que se a gente servimos ao mesmo Deus, adoramos ao mesmo Senhor,
fomos comprados pelo sangue de Jesus e nós vamos ir para o mesmo céu. Para que tanta rivalidade, né? E hoje em dia, infelizmente, está isso aí sendo gerado em alguns lugares. Não vou querer também generalizar todos, mas por sua vez, algumas pessoas deixam entrar no seu coração aquilo que Caim deixou entrar, né? Sim, Eu vou falar uma coisa, é uma coisa que eu que não nasci no meio evangélico, né? Eu tinha uma visão diferente do que era a igreja evangélica e isso me deixa muito triste das pessoas que estão há 40 anos no evangelho não saber o que é evangelho. Porque se, por exemplo, você está no seu chamado pastoral, você pastoreia a igreja de quantas pessoas mais ou menos, assim, quantos membros? Mais ou menos, sim, na igreja. Vamos colocar uns 80. Uns 80 membros. Vamos supor que eu tenho um chamado de pastor, eu não tenho que almejar o seu chamado pastoreio, eu tenho que criar o meu. Vamos supor que eu tenho cinco ovelhas, amém, mas foi aquelas 5 ovelhas que Deus me entregou. Talvez eu não tinha capacidade de ter 80 igual você tem. E as pessoas, elas olham muito por isso, igual você falou. Tinha gente já, antes de você sair, o pessoal já estava falando, ó, eu vou assumir, fulano vai ser o vice, eu vou trazer esse canto para trabalhar comigo. Mas isso não é evangelho, isso é tudo mais menos evangelho. Às vezes não tem nem aquele chamado igual Isso. você tem o chamado como pastor em saber pastorear aquela quantidade de pessoas, aquele rebanho que Deus confiou. Talvez essa pessoa que um dia almejou isso, estaria hoje prosseguindo a obra do jeito que está. E falta transformação na vida Isso da aí. pessoa. Infelizmente, a pessoa não foi transformada. Se ela tiver Falta, na verdade, conversão. Isso. Conversão, porque